Mais informações, mais notícias para vocês e atualizações de tudo o que está ocorrendo, que foram as 5 prisões de 4 militares e de um policial federal envolvido num plano relacionado à tentativa de golpe, relacionado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que pretendia e planejava ali matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Eu estudei um pouco o documento ali exarado pelo Procurador-Geral da República e vou mostrar alguns detalhes sobre o documento que o Procurador-Geral da República exarou o seu parecer sobre essa operação. Primeira situação que eu quero esclarecer: foram 5 prisões, 3 buscas e apreensões e 15 medidas cautelares. Que medidas são essas, André? São várias medidas, mas dentro de todo esse bojo tá uso de tornozeleira, quebra de sigilo telefônico, exatamente isso. Está também a proibição de entrar em contato com outras pessoas que estão sendo investigadas também nessa trama golpista de tentativa de golpe. Tem também a situação de quebra de sigilo. Ah, apreensão de passaportes e afastamento da função pública. Tudo isso foi demandado por meio de uma ordem judicial de Alexandre de Moraes. Só que tem um fator interessante, eu li a decisão do Procurador-Geral da República e foi, eu acho, a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com todos os termos colocados pela Polícia Federal. Foi a primeira vez que Paulo Gonet concordou com tudo que a Polícia Federal pediu. Foi a Polícia Federal que pediu a prisão dos 5, foi a Polícia Federal que pediu o uso de tornozeleira, pediu a quebra de sigilo telefônico, telemático de todos, pediu o uso de tornozeleira, apreensão de passaportes, enfim, proibição de falar com outros investigados, e Paulo Gonet, pela primeira vez, concordou com todos os termos. E mais do que isso, na sua decisão, ele sinalizou algumas situações importantes que eu quero comentar aqui com vocês. Vamos pôr aqui na tela, olha aqui. Paulo Gonet falou na sua peça que o objetivo era neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Eles queriam parar Alexandre de Moraes. E eles falaram na execução que poderia ser por bala, execução por bala, poderia ser explosivo ou poderia ser veneno, em relação a Alexandre de Moraes. Em relação a Lula, em relação a Geraldo Alckmin, eles falaram em veneno ou algum químico que traria a falência do organismo de ambos. E eles falaram na cabeça dele que, inclusive, que isso não traria muita comoção social, especialmente a morte de Geraldo Alckmin. Você vê o nível desses caras. E o armamento que eles colocou ali era um armamento de guerra. Era bazuca, era uma arma automática e também uma arma que ela é lançadora de granada. E é interessante que teve um dia, o dia 15 de dezembro, que eu acredito que nesse dia eles iam raptar Alexandre de Moraes. Houve outras situações em que eles estavam todos no mesmo local que Alexandre de Moraes. 6 militares. Polícia Federal identificou 2 militares e os outros militares precisam ser identificados. Por isso houve prisão desse povo, para esse povo abrir o bico. E eles vão abrir o bico. Estavam todos no mesmo local em relação ao estacionamento e a um restaurante que Alexandre de Moraes frequentava. Só que houve o abortamento da missão. Esse dia eram para eles matar ou sequestrar Alexandre de Moraes. E houve o abortamento dessa missão. Isso tudo tem conversas, gente, tem documentos provando em que a Polícia Federal conseguiu recuperar todos esses documentos que foram apagados por Mauro Cid. Então, na sua decisão, o Procurador-Geral da República, que pela primeira vez concordou com todas as medidas solicitadas pela Polícia Federal. Concordou, voltou para o Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes assinou e decretou as prisões e todas as medidas de busca e apreensão e também as de medidas cautelares. Mas Paulo Gonet falou mais, falou isso aqui também, ó. Meta. A meta era prender juízes supremos considerados geradores de instabilidade. Esse termo aqui, ó, juízes supremos considerados geradores de instabilidade, é desse grupo golpista de militares. E tinha documento em que eles falavam isso aí, ó, que a meta era prender juízes supremos geradores de instabilidades. Ou seja, eles iam matar Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. E ia prender também ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, tem um tal, alguém lá que não se sabe quem é ainda, que diz que era um dos principais articuladores da esquerda no Brasil, que ele também seria preso ou morto, que a Polícia Federal não conseguiu identificar quem era. Por isso, reitero que houve as buscas e apreensões para o colhimento de mais indícios probatórios de provas e também por isso que foram presos, para terem a oportunidade de esclarecer toda essa trama golpista, que tinha como objetivo, está aqui também, que a Paulo Gonet falou, são medidas, portanto, em relação às medidas que foram adotadas, ele falando, são medidas, portanto, proporcionais e necessárias, que auxiliarão na elucidação da atuação dos investigados, no planejamento e preparação de ato de ruptura institucional. Paulo Gonet deixou claro que é uma situação de ruptura institucional, mas é mais do que isso. É o que ele fala aqui nesse trecho aqui da decisão dele. A análise do pedido deve ter por base os achados da Polícia Federal trazidos na representação em espécie, cujo relato aponta elementos sugestivos de que os investigados estavam associados aos propósitos de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e execução de golpe de Estado contra o governo legitimamente constituído. Ou seja, foi a primeira vez que Paulo Gonet, de fato e de verdade, se posicionou de forma firme e veemente em todos os termos pedidos ali, solicitados pela Polícia Federal. Isso é uma ótima sinalização de que Paulo Gonet entendeu a gravidade de tudo isso que aconteceu. E muitas pessoas, inclusive, tem deputados e senadores hoje, notadamente senadores, fazendo uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal de anistia para golpista, pedindo anistia para golpista, viu? Colocando as pessoas como vítima, colocando as pessoas como se fosse cidadão de bem, né, que estavam ali só porque acharam que era uma manifestação democrática e etc, etc. Inclusive, Flávio Bolsonaro tentando ali debochar dessa missão, dessa situação que ocorreu hoje da Polícia Federal, tentando minimizar, dizendo que o pai dele não tem nada a ver com isso, que os que foram presos, esse povo aí é lá do baixo clero, que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. É do baixo clero? O general foi preso. O general é do baixo clero. Não que eu acho que ele seja alguma merda, não é isso, não é isso que eu estou falando. Mas vocês são lambedores de botas de milico e de militares. E agora vem dizer que essa galera que foi presa é de baixo clero, que Bolsonaro não tem nada a ver com eles. O general, esse general Mário Fernandes, o principal, que tem um monte de coisa lá no relatório da Polícia Federal, tem provas de reunião, tem provas dele entrando e saindo do palácio para conversar com Bolsonaro. Tem itinerário, os caminhos que eles fizeram, que eles seguiram Alexandre de Moraes. Tem a rota que eles fizeram, onde Alexandre estava, eles fizeram o rastreamento dos celulares de todos. Alexandre de Moraes estava aqui, estava assim, estava um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, cercando Alexandre de Moraes, vendo uma oportunidade para sequestrar Alexandre de Moraes, e tudo lá com as provas, com o rastreamento dos celulares. Eles usaram o sistema do Exército, da inteligência do Exército, UNA, para se comunicar para não ser pego. Polícia Federal pegou tudo. Depois usou um outro sistema chamado Signal,
para também não ser pego. Polícia Federal pegou tudo, todas as conversas, pegou tudo, itinerário, rota, reuniões, entrada e saída no Palácio da Alvorada lá junto com o Bolsonaro, tudo. Pegou tudo. E o principal envolvido, Andréia, Braga Neto, general Braga Neto. Por falar nisso, por que Braga Neto não está preso? Será que Braga Neto abriu o bico? Porque era para Braga Neto ser preso hoje, o general Braga Neto. Ele é um dos principais ali envolvido em toda essa situação. General Braga Neto, uma das reuniões em que eles planejaram, fizeram documentos, fizeram tudo para o assassinato, notadamente de Alexandre de Moraes, foi na casa do general Braga Neto, que foi o vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Bolsonaro saiu para reeleição para presidente, Braga Neto, o general, era vice dele. Cadê Braga Neto? Inclusive, eu achei a foto do policial, ó, que foi preso também, que a gente não tinha achado aqui, ó. Policial Vladimir Martins, policial federal que foi preso. Olha só, ele já fez a segurança de Lula. Ele fazia a segurança de Lula. Lula tinha um grupo mais restrito de policiais, de agentes de segurança, de sua confiança, que estava mais próximo e fazia sua segurança, e tinha um grupo de policiais que fazia a segurança na margem mais exterior do hotel onde Lula muitas vezes ficava. O que esse Vladimir Matos fazia? Segundo o relatório da Polícia Federal, ele passava informações para esse grupo de militares, onde Lula estava, com quem ele estava, quanta segurança ele tinha, aonde ele ia, que hora que ele ia para a academia, que hora que ele levantava, que hora que ele deitava, se ele saía, se ele voltava. Tudo isso, segundo a Polícia Federal, era repassado por esse policial federal, o Vladimir Matos, que também foi preso na operação. Tá aqui, ó. Vladimir Matos Soares passava informações sobre o cotidiano de Lula para as pessoas próximas e a Bolsonaro. E não é só isso não, viu? Tem uma parte lá em que esse policial federal conversa e fala assim, ó, eu tô pronto para defender o meu presidente e o palácio, é só ele assinar o documento que nós vamos para cima. Era só Bolsonaro assinar o decreto do golpe que esse policial, segundo o que está lá na Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal e que foi encontrado, ele estaria pronto para agir do lado dos golpistas, segundo a Polícia Federal. Tudo isso que eu estou a dizer está no relatório da Polícia Federal, que, olha aqui, Mauro Cid chega à Polícia Federal para prestar novo depoimento após investigações recuperarem dados. Mauro Cid, nesse momento, está... Central, acompanha aí para mim, por favor. Qualquer situação nova você me passa aqui durante a live. Mauro Cid está nesse momento na delegacia da Polícia Federal, na sede de Brasília, depondo. Eu falei para vocês aqui que Mauro Cid tem 80% de sair preso hoje da delegacia da Polícia Federal. Na minha opinião. Para mim, ele tem 80% de chance de sair preso hoje. Ele só não vai sair preso. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Mauro Cid só não vai sair preso da delegacia onde ele está, que o pessoal está monitorando aqui para mim, qualquer novidade vão passar para me passar para vocês. Ele só não vai sair preso se ele abrir o bico de fato de verdade. Porque a Polícia Federal vai chegar e vai jogar as provas assim na mesa. Ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem esse outro aqui, isso aqui, isso aqui, tem esse outro, isso aqui, isso aqui. O que você pode falar sobre isso? Ele não pode ficar calado, porque ele fez um compromisso de dizer a verdade, de não calar diante da verdade. E esses documentos novos e toda essa trama que a Polícia Federal conseguiu ter acesso foi nos computadores dele, nos e-mails dele, nos celulares dele, que ele apagou e a polícia, mesmo assim, usando uma tecnologia israelense, conseguiu recuperar tudo. Ou ele fala a verdade, de fato e de verdade, sobre toda a situação e provas que foram encontradas, ou a delação dele vai cair e ele vai voltar para a cadeia. Por quê? Porque vai ficar caracterizado que a delação que ele firmou e assinou ali junto ao Ministério Público, junto a Alexandre de Moraes, junto à Polícia Federal, foi, na verdade, uma estratégia para obstruir, obstacularizar o trabalho da justiça. Ficando caracterizado isso, ou seja, ele se calando, ele vai voltar.
para cadeia. Até porque dentro dessa trama toda que eu estou a explicar para vocês, ele estava junto, atuante em toda essa organização do planejamento do assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Muitos bolsonaristas, inclusive deputados e senadores, estão dizendo que não existe o crime de você pensar em matar alguém. Não houve só pensamento, houve atos preparatórios e executórios realizados por militares que conspiraram contra a democracia. Porque, como disse o próprio Procurador-Geral da República, isso tudo era para quê? Para que houvesse uma ruptura institucional, para que eles conseguissem, então, assim, quem sabe, ter sucesso num atentado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E isso, um militar não pode conspirar, não pode fazer esse tipo de situação. Planejar, conspirar, ir lá, começar a executar, e só foi abortado, reitero, porque aconteceu alguma coisa que a Polícia Federal não sabe o que é, por isso foram presos, por isso teve buscas e apreensões de documentos, celulares, computadores. Para quê? Para achar as ligas que estão faltando, as conexões que estão faltando. Por que abortaram o que eles iam fazer com Alexandre de Moraes? Estava tudo esquematizado. Polícia Federal encontrou e rastreou 6, que nem urubu ao redor da carniça, e Alexandre de Moraes no mesmo lugar, eles prontos e eles conversando pelo sistema UNI da inteligência do Exército e pelo sistema Signal, que é outro sistema de comunicação de difícil rastreamento e etc e tal. E aí um outro falou abortar, abortar, abortar. Alguma coisa aconteceu. E a Polícia Federal quer saber. Alexandre de Moraes quer saber e o Procurador-Geral da República Federal também quer saber. E como disse Flávio Bolsonaro, esse povo é de baixo clero, é de baixo clero. Ô baixo clero, abre o bico, porque os seus chefes já estão jogando vocês para fogueira. Abre o bico enquanto há tempo, porque Bolsonaro vai jogar vocês na fogueira para tentar se safar. O filho dele, Flávio Bolsonaro, acabou de fazer isso. Postou fazendo isso e está lá numa comissão, numa audiência pública no Senado para tentar anistia para os golpistas, ou seja, para o pai dele. Vocês estão lascados, militares. Lascados. O que, que eu acho? Eu acho é pouco. Vamos ver a fala de Flávio Bolsonaro? Perceba, eu quero que você perceba o desespero de Flávio Bolsonaro. Ele tenta desvincular o pai dele e tenta colocar Alexandre de Moraes de novo na fogueira. Inclusive, cria até teoria de conspiração, viu? Lá nessa sessão que está acontecendo agora, a audiência pública, eles criam até uma nova teoria. Eles estão falando que o tio, França terrorista, que ele não se suicidou, que ele foi morto. Foi? É. Eles estão dizendo que ele levou um tiro. Só se for tiro de borracha. Porque se você levar um tiro, você cai na hora, minha filha. Da pistola que esse povo usa. É uma pistola de alto impacto, com a munição de alto impacto, exatamente para você cair, pra você ser jogado para trás. Só se foi um tiro de borracha que ele levou. Aí você falou que ele levou um tiro, que ele não se suicidou, que ele levou um tiro. Aí a bomba caiu e caiu debaixo da cabeça dele, a bomba. Pra você ter ideia, um nível de banditismo desse povo. Eu não vou falar canalice, porque isso ultrapassa a canalice. Isso é banditismo, é as teorias de conspiração que daqui a pouco tá nas redes sociais tudinho, aí daqui a pouco eles vão falar que Alexandre de Moraes que mandou matar o homem. Que o homem não colocou a bomba aqui e explodiu, não. Eles estão falando que a bomba caiu debaixo da cabeça dele, e explodiu. E porque ele levou um tiro. Eles estão falando isso. Quem, André? Senadores. Agora, na audiência pública. Mas por que eles estão fazendo isso? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem para onde correr. Eles estão que nem cachorros acuados, entendeu? E eles sabem o que eles fizeram no verão passado. É a primeira vez na história da nossa democracia que um general é preso por uma conspiração por tentativa de golpe. É a primeira vez.
Leia a mensagem que está sendo passada para deputados, senadores, ex-presidente e líderes religiosos que sabem o que fizeram no verão passado da tentativa de golpe. A mensagem é a seguinte: não haverá anistia para ninguém. Se o general de 4 estrelas foi preso e está sendo preso, você também será preso. É essa a mensagem. E é o desespero do cachorro acuado. Se você chegar perto, ele avança. Por quê? Não tem para onde correr. É isso que está acontecendo. O duro é que eles fazem a lavagem cerebral nos fracos das ideias de mente, que vira os terroristas tipo tio França. Isso que é o duro, porque eles sabem o que eles estão fazendo, são canalhas e bandidos, e que ainda apostam na ruptura institucional e numa tentativa de golpe, notadamente atacando o ministro Alexandre de Moraes. Como disse Paulo Gonet, o objetivo deles, a meta deles era e é ainda neutralizar Alexandre de Moraes. Só que você conta, eu conto. Ai, meu pai. Pode contar. Bota aí sem anistia, vai pra cadeia. Vamos ouvir o cachorro acuado aqui? Vamos ouvir o cachorro acuado. Quem, Andréia? Flávio Bolsonaro. Que não tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vamos ver a fala dele aqui. No Congresso. Desse aqui eu não quero, não. Eu quero do Flávio, que tá bem aqui, ó. Pera, aqui, ó. Ó o Flavito. Tá que nem cachorro acuado. Vamos ver a fala dele. Conforme aquilo que ele pensa, independente de desagradar a qualquer autoridade de outro país. É lá dos Estados Unidos que está vindo também a resposta, e aí num caso concreto, da armação que fizeram com Felipe Martins, que fundamentou a manutenção da sua prisão, como se ele quisesse fugir do país, e alguém lá na imigração dos Estados Unidos... Peraí, deixa eu esclarecer isso aqui. Calma. Opa, Flavito. O que foi? Eles estão esperando ainda o salvamento. Só mais 72 horas, tá, gente? Donald Tranqueira ganhou, eles estão esperando, dizendo que Donald Tranqueira vai salvar eles. Não vai. Donald Tranqueira não vai salvar nenhum. Isso aqui é aquela história para alimentar o gado e para entrar nas ideias dos fracos, tio França terrorista. Felipe Martins, que ele tá falando. Você lembra do Felipe Martins? Que era o assessor especial de assuntos internacionais de Bolsonaro, que tinha uma salinha ao lado do gabinete de Bolsonaro, que ficou preso um tempo. Aí eles estão falando, ele só fala que a Polícia Federal, a Gestapo, né? Que foi a mesma linguagem que o tio França terrorista usou nas suas mensagens, que a Gestapo de Alexandre de Moraes inventou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse Felipe Martins é citado no relatório da Polícia Federal. Agora. Foi, André, foi. Ele é citado como um que participa do núcleo de elaboração dos documentos jurídicos e que ele é um dos principais e mais violentos do grupo golpista. E esse aqui está falando que ele é um santo. É, André? É verdade. Inclusive, em todos os documentos que a Polícia Federal conseguiu recuperar, que Mauro Cid deletou e apagou e a polícia conseguiu recuperar, tem lá um plano de gerenciamento de crise. Depois que matasse Alexandre de Moraes, matasse Lula, matasse o Alckmin, eles iam criar esse gabinete de segurança institucional de crise, onde os grandes chefes seriam Braga Neto, olha Braga Neto, gente, e o general Braga Neto, vice da chapa de Bolsonaro, e o general Heleno. E adivinha quem é que estava lá embaixo como um dos assessores especiais para assuntos internacionais? Desse grupo de gerenciamento de crise que eles mesmos criariam por matar um presidente, um vice-presidente, por matar um ministro do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, que era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles criariam a crise, matariam e criariam um gabinete de gerenciamento de crise. Adivinha?
quem era um dos assessores especiais desse grupo? Quem ele está falando aqui, ó, que era o santo, coitado. O tal do Felipe Martins, que ficou preso. Que tá solto, eu não sei nem por quê. Sei nem por que que ele tá solto. Será por que que ele tá solto? Não sei, eu tenho minha desconfiança por quê. Mas enfim. Aí esse aqui tá falando que ele é um santo. Que ele é um santo perseguido. Pra você ter ideia. Mas vamos ver o que que ele falou mais, mas eu vou parar ele. Quando eu começar a falar merda demais aqui, eu vou falar, porque eu não vou aguentar, não. Possivelmente com ligação com autoridades do Supremo aqui no Brasil, forjaram uma prova de que ele teria tentado entrar naquele país, o que não aconteceu. Portanto, lá há um processo concreto para apurar em que circunstâncias isso aconteceu e que pode ter reflexos aqui no nosso Brasil. Portanto, eu fico confiante de que também venha de lá uma parte dessa resposta, que nós aqui precisamos fazer a nossa parte, mas de lá também 72 vem horas. essa resposta, como já veio com relação ao Alan dos Santos. Eu espero sinceramente, Carolina, se for a sua intenção, que Deus abençoe essa sua intenção de entrar para a política, porque o projeto que nós, a dificuldade que nós temos aqui no Senado, apesar de muitos discursos fáceis por aí, é de número de senadores. Além desse gargalo de não ser pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a outra dificuldade seria, sim, nós chegamos a 54 para que isso acontecesse, porque todos os 81 senadores sabem que existem motivos para fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes aqui nessa casa. Todo mundo sabe que ele quebrou os pilares da democracia do nosso país. Opa! Não, peraí. Eu vi isso de verdade? Alexandre de Moraes quebrou os pilares da democracia. Opa, opa, opa! Quem tentou quebrar foi o seu pai, você e os seus irmãos que tentaram quebrar e se lascaram porque o golpe não deu certo. Seu pai fugiu. Seu pai fugiu e deixou esses militares aí tudo, ó, chupando o dedo, a ver navios. E é por isso que eu vou dizer aqui, vou repetir para vocês, meu querido, minha querida. Os militares que estão sendo presos, que acharam que nunca seriam presos, notadamente general de 4 estrelas que foi preso hoje, vai abrir o bico e entregar Bolsonaro. Vai, André, vai, não tem jeito. E esse aqui, ó, chamou o general de ralé, de baixo clero, e que o pai dele, todo-poderoso, o pai Bolsonaro, não tem nada a ver com essa ralé. Esse foi o termo que ele usou, com essa ralé. Pois a ralé vai botar Bolsonaro na cadeia. Só não vai botar porque eu não vou tirar o mérito de Alexandre de Moraes. Quem eles estão querendo derrubar aqui, ó. Vai ser Alexandre de Moraes que vai botar Bolsonaro na cadeia. E os militares vão ajudar, porque eles vão abrir o bico. E nesse momento, o Mauro Cid está depondo lá na sede da Polícia Federal em Brasília. Se Mauro Cid não abrir o bico, porque ele fez um acordo de delação premiada, se ele não abrir o bico diante das provas que serão apresentadas, acabou. Ele vai sair direto para a cadeia e vai ser preso. E eu disse e vou repetir: eu acredito que nós teremos, se brincar, a operação essa semana ainda. Até domingo nós teremos novas operações. E mais gente da ralé que ele disse que vai ser preso, general e outros. Mais general vai ser preso de 4 estrelas. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. E, ó, você que acredita no que ele falou, ops, você que acredita, anota aí, mais 72 horas para dona de tranqueira vir salvar vocês. Só anota aí, depois você bota mais 72, porque vocês estão esperando desde 2022. E até agora nada. E vão se lascar. Ah, meu pai. Inadmissível o que ele faz aí, a sensação de impotência de quem está advogando, dos familiares, de quem está sofrendo em cárcere em função de uma injustiça, de alguém. Chega, não vou aguentar ver isso, não. Pera, não vou aguentar ver isso, não, sabe por quê? Isso é cinismo. Ele não está preocupado com um gadinho que está pegando 17 anos de cadeia. Se eles estivessem preocupados com um gadinho que foi levado para o matadouro por Bolsonaro no dia 8 de janeiro e estão pegando 17 anos de cadeia, eles não tinham levado o gadinho para o 8 de janeiro. Eles levaram essas pessoas, eles financiaram essas pessoas.
Mauro Cid, tem a conversa que está no relatório da Polícia Federal. O que foi preso hoje, o Martins, não é Felipe não, Rafael Martins, major que foi preso hoje, pedindo dinheiro para Mauro Cid, para alimentação, estadia e material. O que é isso? Eles iam trazer um grupo de kids pretos para o 8 de janeiro, para Brasília, e pediu dinheiro para quem, André? Para Mauro Cid. E foram esses kids pretos que estavam ali, com certeza, falando, vamos, agora vai dar para ir, vamos fazer assim, 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 assado. E foi. Aí o Rafael Martins, major, que foi preso hoje, falou para Mauro Cid. Mauro Cid falou, quanto que é? Aí Mauro Cid falou, 100 mil dá? O outro falou, beleza, para começar a dar. Tá tudo na prova da Polícia Federal. Conversa de WhatsApp dos dois. Mauro Cid apagou tudo. Polícia recuperou tudo. Polícia Federal está colocando Bolsonaro na cena do crime, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, não só como autor intelectual, não só como incitador, mas como financiador e como mandante. É isso que está acontecendo. E olha que esse relatório que eu li hoje é só um tico-tico-tico, que eles colocaram o mínimo do mínimo, porque sabia que ia quebrar o sigilo. É só o tico-tico. O que eu acho? Eu acho é pouco. Esse povo achou que não ia ser pego. É a primeira vez na história que um general é preso por um ato de conspiração de tentativa de golpe. E esse general acabou de ser chamado de ralé por Flávio Bolsonaro e que o pai dele não tem nada a ver com essas ralé. Ai, meu Deus, eu quero saber quando ele estiver na papuda. Quem vai ser ralé? Um absurdo, gente. E eu quero colocar a fala necessária de Rogério Correia, o deputado federal, que foi muito importante a fala dele aqui no plenário. Vamos colocar aqui. Está acontecendo sessão nesse momento e eu vou caçar aqui a do Rogério Correia. Ele falou 2 vezes, Ivan Valente falou, muito legal, mas eu vou colocar essa fala aqui, ó, do Rogério Correia. Aqui, vamos juntos aqui. Nesse momento, então, pela liderança do governo, deputado Rogério Correia, logo em seguida, nós vamos imediatamente voltar pecado aqui e o que diz a lei. Divijo respeitosamente do deputado. Presidente, agradeço a sessão da palavra e gostaria de agradecer também ao nosso líder, José Guimarães, por me permitir utilizar nesse dia a palavra em nome da bancada do governo. E eu faço para lamentar os acontecimentos recentes. O primeiro deles, e a gente até esquece, e não pode esquecer, porque isso não pode ser normalizado, é que nós tivemos uma tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal, por um bolsonarista conhecido no Paraná, e que, ao julgar a bomba, acabou depois morrendo pela própria bomba. E ele, morto, expôs o bolsonarismo a mais um vexame. Mas as coisas são tão graves que vai se normalizando o que não deveria ser normal. E a gente, deputado Patrus Ananias, até esquece da bomba recente, porque hoje aparece uma bomba ainda maior dentro das denúncias da Polícia Federal. Eu queria ler algumas manchetes de jornais que não podem ser ditos jornais de esquerda. Por exemplo, o Estadão colocou a seguinte manchete: punhal verde e amarelo, plano de militares bolsonaristas para envenenar Lula e explodir Alexandre de Moraes, diz Polícia Federal.
Imagina, envenenar o presidente e explodir o presidente do Supremo Tribunal Federal. Plano de militares bolsonaristas. Está no Estadão. Mas nós podemos ver ainda a seguinte manchete no Globo. Arsenal, previsto em plano golpista, poderia derrubar paredes do Supremo Tribunal Federal. As armas eram de lançamento de foguetes, lançamento de rojões. Estas armas é que estavam planejadas e cujo material foi retirado de um computador e tirado cópia pelo ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, também de acordo com a Polícia Federal. Mas vem mais, olha o Metrópolis, que também não é um site de esquerda, pelo contrário. Polícia Federal afirma que Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe. Análise de mensagens encaminhadas por Mauro Cid para um general do Exército comprovariam o envolvimento de Bolsonaro na minuta de golpe. Eu não vou continuar lendo essas manchetes, porque é mais que suficiente para dizer o que tentou se fazer no Brasil, a tentativa de um golpe. E eu falo como alguém que participou ativamente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que foi proposta pelos bolsonaristas aqui, que queriam esclarecer o que aconteceu. E o resultado da CPMI foi o indiciamento de vários bolsonaristas, entre os quais o próprio Jair Bolsonaro, onde nós fizemos o cálculo dos crimes e daria, ministro Patrus Ananias, 29 anos de cadeia para Jair Bolsonaro, segundo os cálculos da CPMI. Aqui é a petição 13236 do ministro Alexandre de Moraes, com base nas investigações da Polícia Federal, naquilo que foi retirado agora do computador do Mauro Cid, que ele apagou, mas que, por ironia do destino, um aparelho israelense pôde captar da nuvem estas tramas golpistas aqui agora expostas. São muitas folhas, são mais de 70, são 74 folhas. Eu já li várias delas. Aqui tem coisas absurdas, de fazer corar qualquer bolsonarista. E eu acho que eles ainda têm a coragem de defender isso. E aqueles que defendem isso é porque também tramaram o golpe. Também estão nessa trama macabra. Eu digo macabra porque aqui tinha envenenamento de um presidente posto. Foram 3 anos, pessoal, que eles articularam este golpe. E muitos deputados e senadores foram atrás disso. Na CPMI, fora disso. Hoje, o senador Girão está lá no Senado, escutando aqueles que vieram quebrar aqui a Câmara, o Supremo, pedindo anistia. A nossa resposta só pode ser sem anistia. Isso é fundamental, porque forem anistiados esses golpistas, eles continuarão com a sanha golpista, porque não desistem disso. Isso está na entranha antidemocrática do neofascismo. Eles não conseguem conviver com o processo democrático. Isso está tudo hoje mais do que provado. Portanto, não é verdade do filho do Bolsonaro dizer que o pensamento em si não é crime. Ora, é óbvio, mas isso não é só um pensamento. Já se passou para planejamento e só não houve execução, sabe-se lá por quê. Pois por um triz nós não tivemos de fato um golpe. Este general que foi preso hoje, general Mário Fernandes, ele está dentro do relatório da CPMI. Já estava lá. Há 1 ano que a Procuradoria-Geral da República já sabe desse sujeito, esse general, que foi secretário do Bolsonaro, e que naquela fatídica reunião que ele fez com os ministros, ele foi lá dizer que o Bolsonaro precisava de agir antes das eleições, porque depois que ele perdesse as eleições, ficaria difícil, e lá ele acena para a necessidade do golpe. Este mesmo foi preso hoje. Mas esta reunião, para fazer o planejamento do golpe, foi na casa do Braga Neto, general, que, aliás, não foi ouvido na CPMI, porque os golpistas deputados que estavam lá não deixaram. Mas Braga Neto, este, não foi preso hoje, por quê? Porque se os outros foram,
ele também será preso, como o general Heleno será preso e como o ex-capitão Bolsonaro será preso, ao que tudo indica. Eu peço ao presidente Arthur Lira que esse PL da anistia, que foi feito pelo Major Vitor Hugo, que foi líder dele, do Bolsonaro, Major Vitor Hugo era dos Kids Pretos, que eram os responsáveis pelo Exército para organizar a tentativa de golpe. Então, aqueles que tentaram colocar bomba no Supremo, bomba no avião em Brasília, que tentaram dar o golpe, agora, finalmente, a Polícia Federal os encurralou de tal maneira que todos serão punidos. Mas eu peço que a Polícia Federal não deixe de olhar também para o interior desse parlamento, onde Carla Zambelli foi indiciada na CPMI, também por tentativa de golpe, e que outros, com certeza, agiram assim com palavras e com atos. Eu acho que está chegando a hora da verdade. E ela chega enquanto o presidente Lula, lá no G20, faz um golaço como estadista, coloca na ordem do dia do mundo cobrar dos bilionários que coloquem também o seu esforço para acabar com a fome. Parabéns, presidente Lula. Continue vivo. Precisamos de você. Aqui, ó. Esse aqui é o armamento que eles iriam usar, que está no relatório da Polícia Federal. É essa arma aqui, que é uma arma automática, que dispara, inclusive, vários tiros de uma só vez. Tem uma mira que alcança a longa distância. Essa segunda arma aqui é um lançador de granadas. Lançador de granadas. E esse outro aqui é um lançador de foguetes, de bomba. Esse relatório que você está vendo, essa foto aqui, ó, faz parte do relatório da Polícia Federal que foi encontrado nos documentos de Mauro Cid que foram recuperados. E tudo isso aqui foi encontrado nos computadores, e-mails, celulares de Mauro Cid que ele tinha apagado e a polícia conseguiu recuperar tudo. Isso aqui, ó, foi parte da conversa em que eles estavam ali, ó, na empreita de Alexandre de Moraes. Eles chamavam cada um por nome, Austrália, Alemanha, Tóquio, cada um era um nome, para eles não falar o nome do militar. Eles estavam ali na empreita de Alexandre de Moraes, cada um numa posição, pronto para pegá-lo, acredito sequestrá-lo ou então executá-lo. Aí, de repente, colocou lá, abortar, abortar. Não, a Polícia Federal não sabe o que aconteceu para eles terem desistido do plano ou de sequestro ou de matar Alexandre de Moraes. Militares queriam envenenar Lula, Alckmin e Moraes e monitorar passos de autoridades. Na verdade, no relatório, fala que Alckmin e Lula poderiam ser envenenados ou no alimento, na água, ou então injetado alguma química no seu corpo, para que eles entrassem em colapso e morrer. Alexandre de Moraes, eles cogitavam veneno e química, mas também tiro e bomba. Alexandre de Moraes poderia ser vítima de explosivo ou de tiro. Por isso que houve a operação dos militares aqui, ó, em tentar pegar Alexandre de Moraes, que só não conseguiram porque aconteceu alguma coisa que eles desistiram e começaram a falar na comunicação que eles tinham ali, abortar, e abortaram a missão que seria possivelmente sequestrar ou executar Alexandre de Moraes. Militares que planejavam morte de Lula e Moraes previam criar gabinete de crise com os generais Braga Neto e o Heleno no comando. Braga Neto e Heleno seriam comandantes do Gabinete de Gerenciamento de Crise logo após o assassinato dos três. Teria o assassinato dos três, que ia criar uma comoção social, um estado, né, de golpista e de tudo mais. Eles então viriam com um grupo de militares, todos os cargos seriam de militares e alguns seriam de civis, como por exemplo de Felipe Martins, que eu falei no início da live. Também seria um dos assessores aqui dos golpistas generais que iam tomar o poder. E tudo isso para matar, precisava matar esses três. Esses 4 aqui, ó, foram presos hoje e o policial federal. Eles tinham um plano de matar Alexandre de Moraes, presidente e o vice-presidente. E esse plano foi impresso no Palácio do Planalto. A impressora que imprimiu foi no Palácio do Planalto que fez, segundo perícia da Polícia Federal. E o plano tinha o nome de Punhal Verde Amarelo, que era dar cabo à vida de
do presidente, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Esse era que foi o policial federal que foi preso, Vladimir Matos, da Polícia Federal, que, segundo todo o relatório, ele fazia parte da segurança de Lula. Não da segurança primeira, mas da segurança mais próximo. E ele, segundo a Polícia Federal, passava informações para os grupos extremistas bolsonaristas do itinerário e horários de Lula. Esse aqui, o Vladimir, tá bom? Foram 5 prisões hoje, de 4 militares, dentre os quais está general, major, tenente, coronel, 15 cautelares, 3 buscas e apreensões, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e DF. Isso aqui é a conversa deles em que eles estão pedindo dinheiro para Mauro Cid para os atos, para levar kids pretos. Isso aqui foi muito interessante porque a Polícia Federal conseguiu pegar essa foto aqui no documento de Mauro Cid, onde eles colocavam um documento aqui que eu tive que apagar. Só que eles não sabiam quem é que estava conversando com o Mauro Cid. E essa pessoa que estava conversando com o Mauro Cid, que passou a foto, estava falando exatamente sobre o planejamento do assassinato de Alexandre de Moraes. Por essa foto aqui, ó, da digital, a polícia conseguiu chegar à digital do major do Exército, Rafael Martins, que foi preso hoje. Interessante, hein? Por essa foto aqui, a Polícia Federal conseguiu pegar a digital do major que foi preso hoje como um dos envolvidos, principais envolvidos nessa trama golpista do triplo assassinato. Esse mesmo major, o Rafael Martins, ele foi o que pediu dinheiro para Mauro Cid. Ele pediu dinheiro para Mauro Cid porque o plano era trazer um grupo de kids pretos, um grupo de operações especiais do Exército, para o acampamento golpista para descer no dia 8 de janeiro. Esse grupo de kids pretos ia orientar todos os golpistas ali no ataque aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Para isso, ele pediu dinheiro para Mauro Cid. Mauro Cid disse para ele, 100 mil dá? Ele falou, para começar dá, para levar os kids pretos para ali para junto dos golpistas, em Brasília. Isso tudo, conversas de WhatsApp que a Polícia Federal recuperou, que Mauro Cid tinha apagado. O general que foi preso, o general de 4 estrelas aqui, ó, o Mário Fernandes, ele, segundo a Polícia Federal, ele era uma forma de intermediador entre os golpistas do acampamento e do 8 de janeiro com Bolsonaro, porque ele vivia nos acampamentos, inclusive ele esteve no ataque do dia 8 de janeiro. E quem era ele? Para além de ser um general do Exército, ele era secretário de Bolsonaro. Foi secretário de Bolsonaro, trabalhava junto com Bolsonaro ali, enquanto Bolsonaro era presidente da República, vivia nos acampamentos e tem conversas dele com caminhoneiros que estavam no acampamentos em que eles pediam ajuda para ele, o general. Pedia churrasco, tem lá, pedia churrasco, pedia para ele intervir junto aos policiais do Exército que não estavam deixando eles montar barracas, tudo pedia para esse aqui que era secretário de Bolsonaro, que foi preso hoje, que é um general de 4 estrelas, que foi preso, que é o Mário Fernandes. Então, tem toda essa intermediação aqui e as provas estão todas ali junto ao relatório da Polícia Federal. Aqui é a conversa de alguns desse general com um caminhoneiro que estava ali no acampamento golpista, ele pedindo ajuda e tudo mais. Isso aqui é falando que Bolsonaro escutou eles e que Bolsonaro foi ali no espelho d'água para falar para os golpistas que ainda havia esperança, para eles continuarem engajados, que havia esperança ainda, depois que Bolsonaro perdeu as eleições. E os golpistas estavam tudo ali, e Bolsonaro começou a passar mensagens para eles, vocês lembram? Bolsonaro chegava perto deles lá no espelho d'água, começava a passar mensagens e tudo, e tudo. Pois é, segundo conversa aqui, ó, do general e de Mauro Cid, foi porque o general pediu para Bolsonaro fazer isso para mantê-los engajados e na esperança de que alguma coisa ia acontecer, que a coisa ia mudar e tal e coisa. Então essas são as conversas aqui que a Polícia Federal tem também. Aqui, ó, uma das fotos desse general que foi preso hoje com o seu chefe, que é Bolsonaro. Ele era secretário de Bolsonaro, era ali, vivia próximo de Bolsonaro. Esse aqui, ó, que Flávio Bolsonaro disse que é militar da ralé, que Bolsonaro não tem nada a ver com ele, porque ele é um militar da ralé, um general que era secretário de Bolsonaro. Agora que foi preso, né? Agora que foi preso é militar da ralé.
Tomara que abra o bico, só para mostrar quem é da ralé. E o que eu acho é pouco. Esses dois aqui também foram presos, o Major Rodrigo Bezerra e o Tenente Coronel Hélio Ferreira, também ali suspeitos pela Polícia Federal de organizarem o planejamento para o triplo assassinato do presidente, do vice-presidente de Alexandre de Moraes. Olha aqui, a situação é o seguinte: PF encontra conexão entre militares, atos golpistas e governo Bolsonaro. Forças Armadas já esperavam a operação, já sabiam que ia ocorrer. PF afirma que Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe. Por quê, André? Eu li o relatório. Tem conversas lá, conversa entre eles em que Bolsonaro falava em que ia ajustar, que Bolsonaro ah, recebeu o documento, que Bolsonaro tirou algumas coisas, colocou outras coisas e tal e coisa. E que tinha um intermediário para isso, inclusive. Quem? Felipe Martins, que acabei de mostrar para vocês, o senador agora, Flávio Bolsonaro, numa audiência pública, pedindo anistia para os golpistas, falou que o Felipe Martins, coitado, é um coitadinho. O Felipe Martins é um dos que redigiu a minuta e que entregou a minuta para Bolsonaro fazer as alterações que ele queria. Tudo isso tem provas e a Polícia Federal encontrou essas provas. E Felipe Martins, inclusive, fazia parte ali do documento de gerenciamento de crise como um dos assessores de toda a trama golpista. Então, meu querido, a Polícia Federal realmente está fechando o cerco em relação a tudo. E Mauro Cid, pelo que tudo indica, até o momento, nós estamos buscando informações, ele continua ainda na Polícia Federal, depondo e esclarecendo agora sobre esses novos documentos e provas que a polícia encontrou. Pronto, acabou. E a Polícia Federal afirmou agora em nota que Bolsonaro era o maior interessado no plano golpista e na restauração de uma ditadura no país. Ele era o maior interessado em tudo isso. Até porque, você lembra, Lula não sobe a rampa, Lula não sobe a rampa. Você lembra disso? Pois é, era todo esse movimento que já existia dos golpistas se preparando. Só que, na minha opinião, pelo que eu li o relatório, a tentativa de golpe não foi exitosa, porque a tentativa houve. Ela não foi exitosa porque Bolsonaro fugiu. Se Bolsonaro tivesse ficado, esses militares todos teriam ido para as ruas. Como Bolsonaro fugiu no dia 30 de dezembro de 2022, eles recuaram. Na minha percepção, foi isso que aconteceu. Mauro Cid está depondo nesse momento ainda e vou repetir o que eu já disse para vocês. O Mauro Cid abre o bico, de fato e de verdade, como delator que é, porque fez um compromisso de delação, ou ele vai sair preso hoje da Polícia Federal. Vai voltar por Chilindró. Meu querido, minha querida, o cerco está se fechando. Coloca aí, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Não tem jeito. Ou o Supremo coloca o crocodilo na jaula, ou o crocodilo acaba com o Supremo Tribunal Federal. Bem que tentaram, só que não deu certo. Aborta, 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 recuaram por algum motivo que a polícia quer saber. Mas se não colocar o crocodilo na jaula, isso significa dizer mais militares, deputados, senadores, ex-presidente, líderes religiosos, se não colocar esse povo na jaula, o crocodilo na jaula, o Supremo vai ser a primeira vítima deles. Por isso que eu digo e repito, não haverá anistia para ninguém. Para ninguém. Bota, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência, meu querido e minha querida. Dá aquela paradinha e curte a live, que é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas. Porque tem um monte de gente propagando um monte de mentira por aí e que é inaceitável. E nós precisamos resistir a tanta mentira, a tanta fake news. E é interessante que a Polícia Federal tem um relatório que eles encontraram com o Mauro Cid, que fala que os militares tinham essa estratégia, trabalhar com mentira, fake news, exatamente para quê? Para atacar Alexandre de Moraes, para criar uma situação de convulsão social, no sentido de tirar toda a credibilidade de Alexandre de Moraes com mentiras de fake news, teoria de conspiração, que ele era comunista, que ele era esquerdista, que ele não é. Alexandre de Moraes é de direita, todo mundo sabe disso.
Quem entende um pouco de política sabe que ele é de direita, dentro da classe média, detentor dos privilégios e tudo mais, dos melhores cargos, detentor do capital cultural. E é isso, é classe média, de direita. Então, o que ocorre? Eles queriam e faziam todo esse trabalho nas redes sociais, a partir de deputados e senadores de Bolsonaro, para trazer todo o descrédito para Alexandre de Moraes, para justificar o que eles iam fazer. Isso também em relação a Lula, isso em relação também a todos ali. É uma coisa muito séria, viu, gente? Muito séria. Gil, obrigado, querido. Andréia, é possível o Xandão se tornar suspeito por causa do plano de assassinato? Eu quero explicar isso. Eu já expliquei isso, Gil, mas eu vou explicar de novo. Isso é importante eu explicar. Não, não é possível. Deixa eu falar para vocês. Para uma pessoa, um juiz, se tornar suspeito ou impedido, ou seja, ele não pode participar do processo enquanto julgador, é necessário que ele tenha relacionamento íntimo com algumas das pessoas, ou que ele seja a vítima no processo. O Supremo Tribunal Federal já julgou isso em 2021. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal já julgou isso. E nos quase 270 pessoas que foram já condenadas pelo ato golpista do dia 8 de janeiro, o Supremo também julgou isso. Quase 270 processos e condenações das pessoas que foram condenadas pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Em todos esses processos, em preliminar de defesa, a defesa dos golpistas apresentam um impedimento à suspeição de Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes é vítima e que por isso ele é suspeito, ele é impedido. Em todos esses julgamentos, o Supremo já decidiu que Alexandre de Moraes não é suspeito e nem impedido. Por quê? Porque a vítima nesses processos não é Alexandre de Moraes. A vítima é a democracia. O atentado, o objetivo é a ruptura institucional, é uma tentativa de golpe, é uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Então, é esse o objeto, é o bem jurídico tutelado, a democracia. Alexandre de Moraes, ele foi e é, até hoje, ameaçado porque ele é o juiz da causa. E ele é duro e não passa pano para golpista. Então, ele não é impedido nem suspeito, porque o objeto jurídico tutelado, a vítima, que eles querem derrubar é a democracia. Alexandre de Moraes, ele é atacado por quê? E ameaçado? Porque ele é o juiz da causa. Pega o código. Se toda vez que um juiz que for ameaçado se afastar de um processo, nenhum bandido é condenado. Porque organizações criminosas ameaçam todos os juízes das causas. As organizações criminosas ameaçam todos os promotores de justiça. E nem por isso eles são suspeitos ou impedidos. Porque, vou repetir, se for assim, não existe condenação para organização criminosa, para gente perigosa, porque eles ameaçam mesmo, eles intimidam mesmo e tentam, inclusive, às vezes, até matar. Nesses casos, o juiz pode se afastar, André? Pode, se ele quiser. Se ele quiser se afastar pela integridade física dele, ele se afasta. Mas não é porque ele é impedido nem suspeito, não. É porque ele foi ameaçado, porque ele é o juiz da causa. E isso é um quê? É os ossos do ofício. Ser juiz não é fácil, meu querido. Ser promotor de justiça não é fácil. Notadamente quando mexe com organização criminosa como essa de Bolsonaro. Não é fácil. Então, o Alexandre de Moraes, ele é ameaçado hoje, não é porque eles querem destruir Alexandre de Moraes, porque o objeto é Alexandre de Moraes, não.
O bem tutelado é a democracia. Eles querem destruir a democracia. Alexandre de Moraes, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, relator desses processos, e enquanto fora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, segurou a democracia pelo chifre e segura até hoje. E é por isso que ele hoje é objeto de ameaça. E isso não o torna suspeito nem impedido. Pelo contrário, na minha opinião, o torna um herói. Que mesmo com toda essa situação, ele não se afastou. E ele poderia se afastar por uma questão de foro íntimo, de preservação da sua integridade física e mental. E ele em nenhum momento pestanejou e continua firme e não se afasta. E vou repetir, ele não é impedido e nem suspeito, porque o bem tutelado, o objeto jurídico, que é vítima de fato e de verdade, que eles buscam destruir, é a democracia. Alexandre de Moraes é o juiz, o ministro duro, que não passa pano para bandido, muito menos para golpista. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência, meu querido e minha querida. Eu queria dar aquela paradinha, curte a live. Curtiu? Comentou? Compartilhou? Como é que tá? Foi ou não foi? Ô, Theo, foi ou não foi? Vai de qualquer jeito pra cadeia. Bolsonaro e sua organização criminosa. E vou repetir. Hoje, essa semana, se brincar, vai ter mais operação. Toca no like, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, pica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, né, vai se lascar. E não se preocupe, eu volto. Muito obrigado. Curte a live. Se você não curtir a live, fica difícil. Eu falo 1 hora aqui, você não curte a live? Aí eu vou ficar deprimida desse jeito. Curte a live, pelo amor de Deus. E bota aí sem anistia. Queremos justiça. Xandão, eu autorizo. Vai pra cima com tudo, Xandão. Eles iam te matar. Eles iam matar Lula. Ia matar Geraldo Alckmin. Vai pra cima com tudo, Xandão. Vai pra cima. O Brasil te autoriza. Esse povo é perigoso e tem que ir pra jaula. Já. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau.